Olá, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um dia, né, o Senhor tem nos dado para engrandecer a glória do Senhor Jesus. Estamos no nosso segundo dia do livro Uma Vida com Propósito, que diz: você não é um acidente. Eu sou o seu Criador. Você estava sobre os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Encontra em Isaías 42, versículo 2, 44, versículo 2, parte A. Ela está na versão contemporânea inglesa, essa versão que foi lida, tá bom? E tem uma ilustraçãozinha de Albert Einstein, que diz: Deus não joga dados. Você não é um acidente? Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. É sua vida, e a sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não estava respirando neste exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz, em Salmo 138, no versículo 8, parte A da NVS, que diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu seu biotipo, a cor da pele, o cabelo e todas as outras características. Ele fez seu corpo sobre medida, exatamente do jeito que queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. A Bíblia diz, em Salmo 139, 15, na versão AM: tu me conheces por dentro e por fora, conhece cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito, aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Deus fez você por um motivo. Isso que significa que também decidiu a hora do seu nascimento e o seu tempo de vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu dia, do seu nascimento e da sua morte. A Bíblia diz em Salmo 139, 16, versículo 13, diz assim: antes mesmo do seu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os meus dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro antes de qualquer um deles existir. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Sua etnia e sua nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz: de um só fez ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é arbitrário, tudo tem um propósito. Atos 17, 26, na NVI.
Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria, independentemente da circunstância do seu nascimento e de quem fossem seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo, e não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes. Ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a continuação genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram imprevistos para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo que concebe. Todas as plantas e todos os animais foram planejados por Deus. E cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia diz, em Efésios 1:4, na parte A do versículo, fala: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Está na versão AM contemporânea. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus tê-lo criado. Ele projetou o meio ambiente desse planeta para que pudesse viver nele. Somos a razão do seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. Tiago 1:18 diz: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícia de sua criatura. Isto demonstra quanto Deus o ama e o aprecia. O Senhor não age de forma aleatória. Ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebe quanto ele é singularmente adequado à nossa existência, feito sobre medida, com as exatas especificações que torna possível a vida humana. O Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, da Nova Zelândia, conclui: todas as evidências disponíveis na ciência biológica sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um todo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. A Bíblia fez a mesma constatação milhares de anos antes. Deus formou a terra. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Se encontra em Isaías 45:18. Da GWT, essa é uma versão inglesa. Nós não encontramos ela no traduzido por nosso português. Por que Deus fez tudo isso? Por que o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. E sobre essa verdade que você precisa edificar
a sua vida. Se encontra em 1 João 4:8. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele não diz que Deus tem amor. Ele é amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na interação da Trindade. Então Deus não precisava criar você. Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar seu amor. Deus diz: eu tenho sustentado desde que foram concebido e carregado desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalho, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Está em Isaías 46, 3 e 4, na NSV. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes, causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler esse livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado, e nenhuma esperança seria alimentada para além dos nossos breves anos nesse mundo. Mas há um Deus que o fez e por uma razão. Assim, sua vida tem significado profundo. Descobrindo esse significado e o propósito divino, somente quando tomamos Deus como ponto de referência em nossa vida. Uma parafrase de Romanos 12, na parte 3, diz: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por eles. Vemos essa verdade expressa nesse poema de Russell Kelfer, que diz: você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeitas condições e o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos e, não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor a aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou sua dor. Mas isso foi permitido para dar força ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus. Eis a razão. Pensamento sobre o meu propósito do dia. Tema para reflexão. Não sou um acidente. Versículo para memorização. Eu sou o seu Criador. Você estava sobre os meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44, 2. Se encontra na versão CEV. Pergunta para meditar. Sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Esse é o segundo dia de uma vida com propósito. Fiquem com Deus e que o Espírito Santo discirna mais e mais em vosso coração.